Olá, sou a professora Estela, professora de Educação Física, e nós vamos dar aula hoje agora para o 6º ano e vamos falar um pouquinho sobre a psicomotricidade, né? O que significa, mas antes da gente entrar nesse assunto psicomotricidade, a gente tem que saber primeiro o que são os esquemas corporais, né? E aí depois, nas próximas aulas, a gente vai poder falar um pouquinho sobre cada um, sobre cada significado dentro dessa palavra. E vamos iniciar agora falando sobre o esquema corporal. Vamos lá. O esquema corporal é a representação que cada um faz de si mesmo e que lhe permite orientar-se no espaço. É a integração das sensações relativas ao próprio corpo em relação aos dados do mundo exterior, né? Dentro do esquema corporal, nós vivenciamos estímulos sensoriais, né? Para discriminar as partes do próprio corpo e exercer um controle sobre elas, né? Que se implica a percepção do corpo, o equilíbrio, a lateralidade, o controle muscular e o controle da respiração, né? Então, quando a gente fala de esquema corporal, a gente tem que toma ciência de tudo que engloba o nosso corpo, né? Que a gente tem o controle de cada aspecto do nosso corpo, né? Por exemplo, o controle da nossa respiração, o controle dos nossos músculos, né? Da nossa lateralidade, esquerda, direita, frente, trás, cima, baixo, o equilíbrio, né? E a nossa percepção do nosso corpo, tanto do mundo externo em relação ao nosso corpo, quanto interno mesmo, né? Então a gente vai falar de cada uma delas hoje. E a gente vai primeiro falar sobre as etapas do desenvolvimento do esquema corporal, né? Nós temos o corpo vivido, né? Que é até 3 anos. Essa etapa é denominada pela experiência vivida pela criança através da exploração do meio. Nós temos o corpo percebido ou descoberto, né? Primeiro, vamos falar do corpo vivido, né? O corpo vivido, como ele mesmo fala, ele fala que é o que a criança vivenciou até os 3 anos, né? Por quê? Quando a criança está nessa fase até os 3 anos, são sensações, são estímulos que o meio tem contra a criança, né? Tem a favor dessa criança. São os estímulos que os pais, tios, pessoas que moram com ela vão liberando para ela poder reagir àqueles estímulos, né? Por isso, o corpo vivido, né? E aí a gente, depois dos 3 anos, dos 3 aos 7, a gente vai falar sobre o corpo percebido ou descoberto. Vamos só ver o que significa, né? O corpo percebido ou descoberto corresponde à organização do esquema corporal devido à função da interiorização. Possibilidade de deslocar a sua atenção do meio ambiente para o seu próprio corpo, a fim de levar a tomada de consciência, né? Quando a gente fala isso, a partir dos 3 anos até os 7, a gente vai tomar consciência do que o nosso corpo é capaz de fazer, do que o nosso corpo é capaz de sentir, né? As emoções, tudo mais, a gente vai conseguindo ter um maior controle disso tudo, né? E depois dos 7 anos, dos 7 aos 12, nós temos o quê? O corpo representado. O que significa? Observa-se a estruturação do esquema corporal, pois já representa a noção de todo e das partes do seu corpo, conhece as posições e mantém o maior controle e domínio corporal. Quando a gente fala do corpo representado, a gente consegue ver até mesmo a coordenação, né? Nossa coordenação ela melhora, porque a gente já sabe os tipos de estímulos que a gente consegue absorver, a gente vai aprimorando aquilo que a gente já sabe. Então, esse é o corpo representado, ele tem maior consciência e domínio corporal. Continuando, o que é imagem corporal, né? Qual o conceito de imagem corporal? A imagem corporal diz respeito aos sentimentos do indivíduo em relação à estrutura do seu corpo,
como a bilateralidade, a lateralidade, a dinâmica e o equilíbrio corporal, como tem essas duas imagens, né? A gente vai começando a descobrir o que é esquerda e direita, a gente vai descobrir como que é o nosso corpo, se ele é dividido transversalmente, como que fica o cima e baixo, lado ao outro. O que é a bilateralidade, né? A gente pode utilizar os dois hemisférios do nosso cérebro, né? Que a gente pode... Tem aquelas pessoas que são destras, são bidestras, né? São as canhotas. Por que isso acontece? Então, a gente começa a ter uma imagem corporal melhor, né? Vamos continuar. O que é a imagem corporal? Após a percepção global do nosso corpo, vem a etapa de consciência de cada segmento corporal. Esta se realiza de forma interna, sentindo uma parte do corpo, né? E a externa, vendo cada segmento no espelho, em uma criança ou em uma figura, né? Então, lembra no início, né, quando a gente está começando a nossa infância, tem muitas musiquinhas que elas falam, né? Que elas falam cabeça, ombro, joelho e pé, por exemplo, tem essa música. Aí a gente começa a ter consciência dos nossos membros, né? De olhos, orelha, a gente ou vai vendo em alguém, ou no espelho, ou olhando mesmo, ou em algum bonequinho que pareça com o corpo humano. Então, é essa consciência que a gente tem que ter, tanto interna quanto externa, né? Continuando, autodescoberta, né? Nada mais é sentir-se, né? E sentir corporalmente no espaço e no tempo. Na criança, a imagem corporal depende, compreende e completa-se na imagem do corpo do outro e dos outros que a rodeiam e a envolvem. O outro é para a criança e o centro de suas atenções e motivações. Quando a gente fala em relação a isso, a gente se vê no outro, porque é muito mais fácil a gente ver as nossas semelhanças e começando a entendê-las, né? E quando a gente fala, por exemplo, de uma representatividade, é muito interessante, porque, por exemplo, algumas crianças nascem com algumas patologias ou até mesmo com algumas deficiências, né? Quando no parto ou até mesmo na gestação, e aí, por exemplo, não tem um braço. E aí ela não consegue identificar na outra pessoa o porquê que ela não tem aquele membro. E quando a gente fala na representatividade, e se tem uma outra pessoa que tem a mesma coisa que ela vai começando a entender e aceitar aquela condição que ela tem. E aí, voltando à nossa imagem corporal e à nossa consciência, a gente vai falar sobre cada uma delas, né? A gente vai começar sobre a coordenação. A capacidade de coordenar incorpora as atividades que incluem duas ou mais capacidades e padrões motores, né? A tomada de consciência do corpo é necessária para a execução e o controle dos movimentos precisos que vão ser executados, né? Dentro da coordenação, nós temos a coordenação estática e a dinâmica, né? A coordenação geral, ela necessita de uma perfeita harmonia dos jogos musculares em repouso e em movimento, né? E dentro da coordenação estática, é dada pelo equilíbrio entre a ação dos grupos musculares antagonistas que se estabelecem em função do tônus muscular. O que isso quer dizer, né? Quando a pessoa está parada, ela precisa ter uma tonificação muscular, né? Ser mais rígida para ela poder ficar, por exemplo, em posição anatômica, né? Contra a gravidade, sem que tenha aquele desequilíbrio, né? A coordenação estática, fazendo aquele movimento paradinho. E nós temos a coordenação dinâmica, né? Que se realiza em movimento. Põe em ação simultâneos grupos musculares diferentes, tendo em vista a execução de movimentos voluntários ou mais ou menos complexos, né? E aí a gente tem vários tipos de coordenação, né? A coordenação motora fina, coordenação motora ampla, coordenação visomotora,
que é a visual, né? O que você olha e faz. A coordenação audiomotora, aquela coordenação que você escuta e executa o movimento a partir do áudio, né? E a coordenação facial. E aí nós temos o equilíbrio, né? O que é o equilíbrio? Todos os movimentos se apoiam no estado de tensão, né? Que é o tônus muscular, que é, no fundo, é o meio pelo qual se torna possível o equilíbrio mecânico, né? Indispensável para que possa acontecer a coordenação entre os movimentos de vários segmentos. O que quer dizer? A gente está vendo esses dois gifzinhos, né? O equilíbrio, ele é feito normalmente. Para a gente ficar em pé, a gente precisa desse equilíbrio, né? Porque a gente já tem uma ação da gravidade contra a gente, e se a gente não tiver tonificação, forças nos nossos músculos, a gente não conseguiria ficar em pé, né? De forma retinha, né? Então a gente já está equilibrado nesse momento. Vocês sabem quando nós somos criancinhas, aquelas crianças não conseguem se manter em pé por muito tempo, porque elas não são equilibradas, não têm o tônus forte ainda, né? Dentro do equilíbrio, né, a base primordial de toda a coordenação geral, a colocação perfeita do centro de gravidade e a combinação perfeita de ações musculares, com o propósito de sustentar o corpo sobre uma base. E nós temos a lateralidade. O hemisfério direito controla a metade esquerda do corpo, né? Que no caso seria a dominância, o canhoto. E o hemisfério esquerdo controla a metade direita do corpo, que seria a dominância, né? Destro. Quando a gente fala isso, a gente sabe que é uma dominância cruzada, né? O hemisfério direito controla o esquerdo e o hemisfério esquerdo controla o direito, né? É cruzada. E aí a gente tem as diferenças dos destros, sinistros, né? Que é o canhoto e o ambidestro. Vamos lá. O destro, quando exige um domínio claro do lado direito na utilização dos membros e órgãos. E o canhoto, né? Quando o referido predomínio se faz presente do lado esquerdo. E o ambidestro, quando não existe um predomínio claro estabelecido e se usa indiscretamente os dois lados. Isso significa que o indivíduo pode possuir a condição de lateralidade cruzada. E nós temos a estrutura espacial, né? Primeiro a criança percebe a posição do seu corpo no espaço, depois a posição dos objetos em relação a si mesma e, por fim, aprende a notar as relações das posições dos objetos entre si. Quando a gente fala da estruturação espacial, eu estou em uma sala que tem uma mesa na frente. Se eu não souber a minha estrutura espacial, onde eu estou, eu posso muito bem tentar sair andando aqui na frente e eu não perceber que essa mesa vai me atrapalhar no meu percurso. E se eu tenho a minha estruturação espacial boa, eu sei que eu tenho que rodear a mesa para poder sair. E a gente tem os aspectos psicomotores, né? Como a criança se vê, como a criança vê o mundo, como ela pensa, executa, imita e como ela atua, né? E a gente vai exercitar um pouquinho em casa. Depois de vermos como funciona o nosso corpo e os esquemas corporais, no link abaixo tem uma dança que tem tudo a ver com o nosso material. Após assistir o vídeo, grave você fazendo e lembre-se que a lateralidade, coordenação e equilíbrio é só questão de prática e vivência. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula de hoje. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque para vocês terem acesso ao nosso material. E não esqueçam de fazer o Exercitando em Casa. Até a próxima aula!